Retomamos os trabalhos. Estando presente, solicito a senhora doutora Camila Slongo Pegoraro, procuradora-geral do município, tome seu lugar. Já está no local, acompanhado do seu advogado, se estiver presente. Inicio o depoimento da quarta testemunha às 15h21. Doutora, eu vou fazer alguns esclarecimentos. A doutora foi intimada por esta comissão em razão do cargo que ocupa na administração municipal para colaborar com essa investigação parlamentar, a qual foi aberta pelo requerimento 49/2025 para o prazo de 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 120 dias. Investigar as despesas da última gestão do Poder Executivo Municipal, 2021-2024, não pagas e ou não empenhadas. Inicialmente despesas da Secretaria de Saúde, posteriormente despesas também da Secretaria de Obras, podendo inclusive ainda haver despesas envolvendo outras secretarias. Passo agora a leitura do termo de compromisso da depoente, conforme o artigo 203 do Código de Processo Penal. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber do que lhe for perguntado? Prometo. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento ou que tenha protagonizado na qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, advirto a testemunha que, nos termos do artigo 342 do Código Penal, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, é punível de pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Advirto ao depoente que o depoimento será gravado mediante registro audiovisual, sem redução a termo, podendo ser solicitado cópia na mídia a qualquer tempo pela depoente ou por seu patrono devidamente constituído. Nesse momento, passamos às perguntas. Doutora Camila, qual que é o seu trabalho dentro da prefeitura, a sua função que a senhora exerce, a senhora poder permanecer para nós, hein? Boa tarde, então, à comissão, aos vereadores. Eu sou procuradora do município, sou concursada há 10 anos e desde 2017 eu sou procuradora-geral também, acumulo, né, essa função, e faço a análise dos processos licitatórios e contratos, né, contratos, ajustes, acordos. Essa é a minha área de responsabilidade na procuradoria. Tenho um trabalho diário de orientação também, quando sou consultada, né? Quando sou instada sobre alguma dúvida jurídica dos gestores. Então, eu faço um parecer técnico-jurídico para a tomada de decisão dos gestores. Basicamente isso, se tiver mais alguma dúvida. A senhora, então, a senhora faz, enfim, consultoria ali, né, das licitações, do seu trâmite do início ao fim, seria isso? Correto. A senhora tem conhecimento de como que é o trâmite, por exemplo, do empenho? Para chegar no empenho? Tenho conhecimento conforme o ITER, que é o caminho da despesa pública. Sim. E qual não operaciono, né, essa tramitação, mas entendo. E qual que é o trâmite, então, para chegar no empenho? O início é existir uma contratação válida, legítima, por meio de licitação ou uma contratação direta, de acordo com os requisitos da lei de licitação e contrato, ou um convênio, ou um outro ajuste, uma transferência voluntária. Existem várias formas de ajuste de contrato que o município firma com entes públicos ou privados. Então, essa é o primeiro caminho. Eu faço análise em relação à legalidade dessas contratações e, após isso, após realizada a contratação, existe um ordenador de despesa. Esse ordenador de despesa é designado para cada tipo de contrato, ou ajuste, ou convênio, cada termo em si, e ele é o responsável pela destinação dos recursos e a realização dessa despesa, com o auxílio dos fiscais também designados. Então, é assim, existem os contratos firmados e, conforme a necessidade ou conforme a demanda,
os ordenadores solicitam a emissão do empenho, aí, a depender da natureza do objeto, se é um fornecimento de bem ou se é uma prestação de serviço, depende, não é o mesmo tempo de emissão de empenho, mas é necessário que seja feito o empenho previamente à realização da despesa, sempre. Existem alguns casos que dispensam, ou seja, que não se exige um contrato, né, ou uma licitação, ou uma contratação direta, que é o caso que a gente faz a compra, como é que fala de... Eles chamam Pronto pagamento? por empenho, pronto pagamento. Isso, exatamente. Que existe um limite na lei, que hoje é até 10 mil, atualizado 12 mil e pouco, na antiga lei era menos. Enfim, que é possível também, né, fazer esse tipo de empenho justificadamente, e então eu não faço análise prévia desse tipo de empenho, não passa por mim. Eu tenho obrigação legal de emitir um parecer técnico em relação às licitações e contratos, né, aditivos, tudo que é firmado formalmente mesmo, tá? Então, existem esses outros que eu não participo. Então, o ordenador, ele precisa observar a lei de contabilidade pública e efetuar o empenho previamente à realização da despesa. O fornecedor e o prestador também têm que estar ciente que não pode realizar uma despesa com um ente público sem esse empenho prévio, sem receber, como a gente chama de ordem também, pode ser entendido como uma ordem, né, de despesa. Existem outros documentos que podem antecipar o empenho e dizer, olha, deixa eu fazer uma cotação, ver se realmente eu vou realizar essa despesa, vou fazer uma ordem de início de execução de obra, mas para iniciar, de fato, precisa um empenho, porque reserva, né, no erário, nos cofres dos cofres públicos, reserva aquele valor para não comprometer futuramente. Me fiz entender, será? Perfeito. Se houver um estorno de empenho, por exemplo, passa pela senhora ou é... Primeira pergunta, a senhora falou ordenadores da despesa. Quem são esses ordenadores numa escala hierárquica dentro da administração? E se um estorno de empenho ele passa pela análise da Procuradoria? Então, os ordenadores da despesa, primeiramente, né, em ordem decrescente, né, do superior hierárquico, é o prefeito, ele é o ordenador principal da despesa do Poder Executivo. Ele tem atribuição e competência para ordenar qualquer despesa, né, superior aos demais, inclusive. Só fazer um ponto para a gente poder seguir. Ele tem a prerrogativa de ordenar qualquer despesa, mas a pergunta, para ficar claro, todas as despesas para chegar no pagamento, no empenho, tem que ter a assinatura dele? Isso é uma opção. A nossa lei orgânica, ela prevê que o prefeito pode delegar essa função. Como é que ele delega? Designando, né, nos editais ou nos contratos, ou, né, conforme o ato administrativo adequado, ele designa, ele delega para os secretários ou diretores, dependendo se ele é um ordenador da despesa, constante também num ato próprio, que é um decreto municipal, que tem uma lista, um rol, de quem o prefeito delega essa atribuição de ordenar despesa. Mas, mesmo assim, ele pode também, no lugar deste ordenador designado, realizar o empenho, né? Autorizar o empenho. Ao final, para o pagamento final, quando chega para a tesouraria, teve que passar pelo prefeito ou somente a assinatura do secretário, por exemplo, se for delegado por ele, já chega? Se for delegado, já chega. Tá? Mesmo assim, o prefeito pode solicitar se ele quiser. Né? É um fluxo interno que ele pode determinar, mesmo havendo a delegação formal por um decreto para outro ente político, a gente chama agente político, secretários, né? Ou diretores.
Eu não respondi uma parte, eu acho, vereador. Em relação à minha posição, se eu faço análise, né, dos empenhos ou dos estornos. Eu não faço odiernamente, ou seja, não é regular isso, não é um processo, um fluxo normal passar pela análise da procuradoria, não só por mim, pode ser por qualquer procurador. Mas, se solicitado, se houver uma dúvida de interpretação, de aplicação, sim, sou instada e já fiz alguns pareceres muitas vezes. Principalmente quando não existe um empenho prévio. Perfeito. A senhora teve conhecimento ao relatório pela portaria, que foi instaurado pela portaria 41 de janeiro de 2025? O relatório decorrente da portaria, sim. Sim. Dentro desse relatório existe uma informação aqui, vamos tratar assim, né, pois ainda está em questão de investigação, junto à construtora Doquesne, que aqui diz que foi autorizado pelo secretário a execução do serviço em junho de 2024, sem qualquer licitação e sem assinatura, né, do prefeito ou do ordenador, sem empenho, e que esse processo licitatório se deu após a autorização e a execução do serviço. E a gente tem aqui em mãos a licitação, né, o processo licitatório. Então, veja, a execução, a ordem para a execução e o início da execução começou em junho de 2024. Sem contrato, sem nada, sem empenho, muito menos. No dia 19/8. Ou seja, meses após, começou a tramitar um processo licitatório. Qual é o objeto, desculpa? O objeto é conserto de piso em pedra basalto na Praça Central. Lembrei. Perfeito? Então, veja, a minha pergunta é, a gente, né, já sabe que o procedimento não é esse, a senhora vai poder nos afirmar isso ou não. Mas a pergunta é, como que o secretário autoriza uma obra para uma empresa sem a licitação se dá meses após a execução do serviço? Como que esse secretário, por exemplo, ou o prefeito municipal que delegou ele, que né, fez a delegação, se for o caso, conseguiu ter essa certeza que e de autorizar essa empresa a fazer essa obra, que essa empresa iria ganhar a licitação com o valor que ela ajustou? Como que ele tinha essa certeza de que ia passar dentro da secretaria, das secretarias de licitação, por todas as secretarias, e essa empresa iria ganhar do valor, outra empresa não ia sair a vencedora? Como que ele sabia que depois sairia o empenho, como de fato saiu, e o prefeito municipal, conforme os documentos acostados aqui nos autos, assinou o pagamento desse empenho no dia 30/12 de 2024, ou seja, horas antes de acabar o exercício, de ter a troca ali, enfim, vamos colocar o exercício, porque a troca de mandato é uma outra questão que é dos 8 meses ali. Então, essa dúvida, assim, que é gigantesca, né? Eu gostaria que a senhora nos explicasse se esse procedimento que ocorreu aqui é legal e como que poderia eles saber que essa empresa lá na frente sairia vencedora com o mesmo valor que foi ajustado e, enfim, e isso iria passar, não ia ser no decorrer do trâmite, desde o dia da autorização até o dia 30 de novembro, não ia ser denunciado por ninguém dentro da administração que ia tomar fato dessa situação e como de fato a gente está tendo conhecimento hoje desse fato como um todo e a sociedade também. Não há como ter essa certeza. Não há garantia nenhuma. Inclusive, não foi feita, só para esclarecer, eu vou esclarecer mais tecnicamente, né? Não foi feita a licitação. O que aconteceu aqui, né, que foi apurado, nem chegou para mim esse processo. Foi elaborado um termo de referência. O que é isso? É um documento que a secretaria, né, expõe a necessidade do serviço ou do produto, a quantidade, o valor, o prazo, as condições que precisa para contratar. Isso é um documento prévio para iniciar uma contratação ou uma licitação.
Em razão do valor, eu estou vendo aqui, 50.540, se enquadrava num processo de dispensa de licitação, né, por causa do valor. Tá? Então, foi elaborado um termo de referência, mas ele não foi autorizado pelo chefe do executivo, que é quem tem que assinar. O que consta aqui é que foi assinado no dia 30 de dezembro. Tá? Eu não tive acesso em nenhum momento a esse processo, porque só chega para mim depois. O caminho de a gente listar é assim. A secretaria faz o termo de referência, né, coloca tudo o que precisa lá, com pesquisa, com documentos fundamentando. Após isso, o departamento de licitação encaminha para o parecer contábil. O parecer contábil vai verificar se existe no nosso orçamento, na lei orçamentária, no plano plurianual, se existe a previsão dessa despesa e se ela se enquadra naquilo que está sendo solicitado. Após esse parecer contábil, é encaminhado para mim para efetuar a análise da legalidade, né, do ponto de vista jurídico, se ele se enquadra nos requisitos da lei de licitação e tal, e faço o meu parecer técnico-jurídico. Então, não chegou nestas duas etapas do processo normal e regular. Não chegou. O que está sendo relatado aqui é que foi antecipada a execução. Né? Não houve empenho, consta aqui também que não houve empenho. Então, não foi autorizada essa despesa, nem no termo de referência, nem empenho, pagamento nenhum. Simplesmente, do que consta aqui, foi realizada a despesa sem autorização e sem documento regular. É isso. Não passou por nenhum dos órgãos de controle de contábil e nem jurídico e nem do departamento de licitação. Não chegou nesta fase. Me fiz entender? Veja bem, esse relatório que chegou para nós, então vamos ver se nós chegamos, se eu entendi, né? Ele não passou por vocês, mas de fato foi autorizado no dia 6 de junho, porque aqui o relatório fala. Trata-se de um serviço de substituição e assentamento de piso de basalto na Praça Central, que foi executado em junho de 2024, sem processo legal e, consequentemente, sem contrato. Primeiramente, o secretário autorizou a execução dos serviços e, posteriormente, foi realizado um processo de dispensa. Que a gente Iniciado, sabe que, né? Iniciado. Mas a hora que iniciou o processo de dispensa, ele já tinha feito serviço. O que consta aqui, sim. Perfeito. De licitação, né, a gente sabe que a dispensa tem que ter 3 orçamentos, tem que saber se aquela empresa vai ganhar. Para pagamento do serviço encaminhado para assinatura do prefeito em 18/8/2024. Então ele foi encaminhado em 18/8/2024, o dia que iniciou aqui, né? Porém, assinado somente no 30/12/2024. Para pagamento, né, que fala. Em desacordo com a lei, sem nenhum tempo hábil para a tramitação do processo dentro do referido exercício do 24. A confirmação da execução do presente serviço foi atestada pelos servidores responsáveis e foi anexada ao processo inúmeras fotos do serviço realizado. Ou seja, foi autorizado em junho, o serviço foi feito, depois foi feito o processo licitatório. A pergunta, ela é simples. Esse processo foi feito de forma regular ou irregular? Embora eles não passaram para vocês nada. Vocês, quando ficaram sabendo, já tinha sido feito, autorizado, conforme está aqui, né, pelo secretário, e aí a gente vai ter que investigar, saber quem mais sabia disso. Mas esse processo, isso aqui, ele é legal ou é ilegal? Da forma como está apresentada, é irregular. Não seguiu as normas de licitação ou contratação. Não seguiu. Vou fazer uma explicação mais prática, posso? É como se... Como essa é uma execução visível, né? Qualquer um pode ver. Como se a gente estivesse executando um piso aqui no plenário, né? Qualquer um pode constatar se ele é novo ou não é. Correto? Mas do que consta no relatório, existem fotos, existem servidores que acompanharam a execução e que fizeram medições desse serviço. Acho que na época lá em junho, não tenho certeza, não está aqui, né? Me questionaram sobre essa situação, agora, neste ano, né, quando foi constatada essa situação,
e me questionaram qual seria o procedimento para pagar, porque a empresa executou sem nada, né? Uma promessa, digamos assim, executou. Está demonstrada a execução. O ente público ele não pode enriquecer-se, né, ilicitamente às custas do particular. Isso a gente chama comumente por reconhecimento de dívida, né? O ente público reconhece, né, a realização de uma despesa e paga, porque não tem o direito, não tem a prerrogativa de negar um pagamento que efetivamente está comprovada a realização. Me fiz entender? Perfeito. A senhora falou que existe uma delegação para a questão do empenho. Ordenar despesa. Certo. Isso. Perfeito, esse é o termo técnico. Para autorizar um serviço, existe essa delegação ou não? Não formalmente. Não existe formalmente. Existe nas atribuições, né, dos cargos dos agentes políticos, por exemplo, o secretário de tal pasta, ele tem atribuições de fiscalizar, supervisionar, exigir que seja cumprido isso, aquilo e tal. Não tenho certeza se está descrito lá a atribuição de ordenar atividades e tal, né? Mas acredito que sim, conforme a lei. Mas a certeza é que o chefe do Poder Executivo tem essa delegação. Com certeza. Perfeito, sem mais. Repasso a palavra nesse momento ao relator para que proceda a sua inquirição. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Seja bem-vinda. A senhora relatou que está há 10 anos no município, mas que a partir de 2017 se tornou procuradora-geral, né? Mas antes, ali, 2 anos antes, então, exercia o papel de procuradora, né? Então participou da transição entre o governo 2012 e 2016 e o governo Kleber. Se recorda de algo semelhante ter acontecido ao final do governo, no outro exercício, ter que, além de arcar com dívidas do anterior, também empenhar eventuais execuções que não foram empenhadas no momento oportuno? Vereador, eu não participei exatamente da transição, né? Indiretamente, com certeza, porque eu estava presente na repartição. Mas, em si, eu não participei de tratativas, de conhecimento, de levantamento de dados nenhum. Então, não sei afirmar se realmente foi constatada alguma situação dessas. Mas, formalmente, não foi realizado nenhum procedimento como esse. Não foi realizado. Não tenho esse conhecimento, pelo menos. Perfeito. A Procuradoria foi consultada sobre a possibilidade ou necessidade de realizar empenhos ou pagamentos no encerramento do exercício 2024? Não foi consultada. Nem formal e nem informalmente. Então não foi emitido nenhum parecer jurídico sobre a questão ao final do ano? Não. Em relação à transição e empenhos para entrega de mandato, não. Então, a princípio não participou de discussões ou reuniões sobre não pagamento ou não empenho de despesas? Isso? Não. Eventualmente algum caso específico, mas nada em relação a montante global. Existiu alguma orientação ou recomendação da Procuradoria? Você já comentou que é órgão de consulta, né, que deve ser provocado, mas de qualquer forma, tomou-se ciência que aconteceria esse problema, o que estava acontecendo, e posteriormente foi emitida alguma orientação ou recomendação por parte da PGM? Não. Na sua análise, os atos praticados configuram irregularidade administrativa ou ato de improbidade ou crime? Ato de irregularidade, sim. Tanto é que nos meus pareceres, eu sempre oriento a apurar responsabilidade. Em relação a ato de improbidade ou crime, não compete a mim, tem uma autoridade que tem atribuições e competência específica para isso. A gente informa indícios, né? Qualquer cidadão, inclusive, é obrigado a informar os indícios, mas a apuração e a constatação é da autoridade Ministério Público em geral. Bem comentado que qualquer cidadão que tem ciência deve comunicar aos órgãos competentes.
Você tem ciência de se existiam pessoas que sabiam de serviços executados e não empenhados? Não tenho certeza, mas pelo fluxo dos trabalhos, acredito que haja. E além dos ordenadores de despesa, prefeitos e secretários, na sua avaliação, pode ser que tenha outras pessoas que tiveram ciência disso? Talvez no fluxo, né, da despesa, né? Talvez sim. Não sei se eu entendi direito na hora que comentávamos, que respondia ao vereador Tiago, presidente, que o prestador também teria certa responsabilidade sobre isso, estaria arriscando, né? Você sabe me dizer se era costume fazer sem empenho, ou manda fazer depois de dar um jeito, ou se realmente foi algo atípico? Não sei precisar, vereador, se isso é comum. Não sei precisar. Existem casos, mas eu não posso te dizer é comum. Então pode ser que não fosse uma rotina. Exato, não posso afirmar que era uma rotina. Também foi comentado que o prefeito pode delegar aos demais ordenadores de despesa, digamos que a palavra final, né, sem chegar até ele, através de decreto ou outros meios. A senhora tem ciência de algum secretário ou diretor que teria esse suposto poder? Em relação a ordenar a despesa? Isso, de ser aqueles empenhos que não necessitam da assinatura do prefeito. Foi comentado que existia a possibilidade de não chegar até o prefeito. Existiu alguma situação dessas? Existe um decreto de algum servidor da gestão anterior que teria essa possibilidade? Atualmente desconheço, atualmente eu digo até 2024, né? Desconheço um ato, um decreto delegando exatamente esses poderes. Por exemplo, você está autorizado a emitir empenho até um valor tal. Não conheço decreto nesse sentido. Talvez exista algum documento interno, né? Porque decreto tem efeito externo, ele é publicado, né? Mas não sei dizer se existe um memorando, algo assim, alguma orientação interna mesmo, não sei dizer. E você saberia me informar quem que poderia ter acesso a algum eventual ato desse? Que poderia delegar? Com quem que a gente pode conversar para ter acesso a um eventual ato, seja interno ou externo, de concessão dessa possibilidade? Quem faz a conferência do pagamento, quem realiza o departamento de contabilidade, o controle interno, eles podem sim, talvez, apontar esse tipo de situação. Perfeito. Para encerrar, havia, ali quando o vereador Tiago indagava sobre a despesa realizada sem contrato, foi comentado que, como solução, foi reconhecida a dívida, né? Para os outros, não teria como essa solução ser aplicada também? Era necessário a rúbrica da despesa do exercício anterior? Não teria como reconhecer dívida do montante de mais de 15 milhões? Foi feito isso. Foi feito o reconhecimento de dívida. Posso te explicar um pouco? Por favor. Outros casos existiram no passado, desde que eu entrei, né, no Poder Executivo. Eu venho fazendo pareceres em relação a isso, esporadicamente, pontualmente, quando ocorre. O processo é assim, é reconhecer a dívida. Inclusive, se vocês analisarem nos meus pareceres, eu faço uma recomendação de que, se não tem duas diferenças, inclusive. Existem despesas nesse sentido, né, não regulares, digamos, mas que elas são realizadas no exercício financeiro, no mesmo exercício financeiro, e detectadas para pagar no mesmo exercício. Mas existem despesas que foram realizadas no exercício anterior, que é o caso, né, que a gente está analisando. Mas, enfim, quando a gente se depara com uma despesa realizada no exercício anterior, eu faço orientação, porque é uma obrigação que o Departamento de Contabilidade ou a Secretaria de Fazenda ateste que existe na lei orçamentária uma rubrica, uma natureza de despesa designada despesa de exercício anterior naquela secretaria, naquele projeto de atividade. Porque é assim que o Tribunal de Contas faz a conferência da realização das despesas. Então, sempre, em todos os casos, precisa fazer o reconhecimento de dívida
E caso seja feito, seja constatado que é de exercício anterior, precisa ter a previsão de despesa de exercício anterior na lei orçamentária, para poder empenhar com essa natureza de despesa e posteriormente pagar. Então precisa, que é o que foi feito agora também. Perfeito. Então, a rúbrica já existia, porque foi aplicada nos outros anos também, quando encerrar... Depende. Então, é porque é assim, só para explicar um pouco melhor. Precisa existir, não existe uma rubrica geral, assim, município, existe essa rubrica geral aqui para usar em qualquer secretaria, em qualquer departamento, em qualquer despesa. Não. Tem que ser específico em cada secretaria, para cada projeto atividade, que é tipo uma linha de atividades, assim, um pacote de atividades, sei lá, por exemplo, eventos culturais, lá no Departamento de Cultura. Neste projeto atividade, tem que estar previsto despesa de exercício anterior para empenhar esse tipo de natureza de despesa. Então, em alguns pontos, alguns PA, né, a gente chama PA, projeto de atividade, existem por conta de outras situações necessárias, né? Mas não é comum existir na lei orçamentária. Não é comum, porque não é o correto, não é o regular, entende? Então, é por isso que não se prevê corriqueiramente nas leis orçamentárias esse tipo de despesa, essa natureza de despesa. É só quando é necessário, e se foi de exercício anterior. A minha última pergunta. Entendi a questão da rúbrica, mas ela poderia ter sido feita interna? Era necessário um projeto de lei ter sido enviado para a Câmara para que ela, de fato, fosse aplicada a esse valor que está sendo discutido? Com certeza, a lei orçamentária precisa ser alterada para incluir esta rubrica. Ela precisa ser alterada, tem que ser adequada. Só se altera uma lei, que é a lei orçamentária, por outra lei. Então, é necessário, é obrigatório. Satisfeito, presidente. Obrigado ao vereador relator Bruno Saval. Passo a palavra ao vereador primeiro secretário Júnior Nese para proferir sua inquirição. Boa tarde, doutora Camila. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui à nossa Casa de Leis. Eu acho que foi feito várias perguntas, né, para você aí. Eu só queria que você nos explicasse, ou se você foi, se você orientou, se você foi procurada ou você fez alguma orientação sobre o fechamento do mandato juridicamente. Assim, você fez alguma orientação para a gestão ou não? Não fui consultada em relação a isso. Eu não fui designada para compor a comissão de transição. Então, eu fui solicitada pontualmente em algumas reuniões, né, realizadas entre a comissão formalmente designada e da gestão anterior e da comissão da gestão atual, que seria a nova. Só nesse sentido. E informalmente, verbalmente, só. Seria, senhor presidente. Obrigado, doutora Camila. Imagina. Obrigado ao vereador Júnior Nese. Repasso a palavra ao segundo secretário, vereador Júlio Espada, para proferir sua inquirição. Doutora Camila, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, doutora Camila, eu quero dizer que nós estamos aqui, como já falei para outros, por causa de 2 projetos que chegaram nessa casa, né? E, a princípio, esses projetos pareciam algo bem simples, né? Vamos criar uma rubrica, porque temos despesas do exercício anterior. Tá, mas a questão é, por que chegamos a ter despesas do exercício anterior? Pode-se, nesse período, ter ou não ter? Eu acho que daí que se levou a essa questão. E anexo a esses projetos veio relatórios. Então, a minha primeira pergunta é, a senhora tem o conhecimento desses relatórios? Tomou conhecimento do teor desses relatórios? Ok. Olhando esses relatórios, eles dizem para nós aqui que teve despesa realizada sem contrato. Eu lhe pergunto como procuradora, né, tenho conhecimento. Isso dá para se dizer que é um ato irregular? É irregular. Também diz aqui... Depende, desculpa, posso rever? Sim, claro. Existem despesas sem contrato, como eu expliquei, que é até um limite que a lei admite. Até R$10.000, hoje atualizado R$12.000. 50.540 isso estaria fora. Fora. É irregular. Fora,
Sem Correto. contrato aí irregular. Correto. Sem um processo de contratação, você quer dizer, vereador? Deixa eu ler aqui então. Trata-se de Porque um serviço... dispensa na nova lei, desculpa, me atravessando, mas dispensa na nova lei também, se houver um regulamento, é possível dispensar o contrato, desde que haja um empenho que pode substituir o instrumento do contrato. Na verdade, eu creio que é o mesmo contrato que o vereador Tiago comentou aqui, que ele foi executado em junho e só foi assinado dia 30/12. Né? Então, foi despesa realizada sem contrato. A gente pode dizer que aqui houve um ato de irregularidade? Eu entendo que sim, porque foi realizada a despesa antes de contrato ou empenho. Né? O empenho também pode substituir o contrato em alguns casos. O empenho é sempre necessário, existindo ou não contrato. Então, mesmo que não existisse o contrato, era obrigatória a emissão de empenho prévio. Tá. Essas perguntas que eu estou fazendo, elas são só com base no que veio, né? Não exceções, outras questões. Com base no que veio no relatório para nós. Uma outra pergunta é, despesas não empenhadas ou sem empenho, que é o que está descrito aqui, a gente pode dizer que isso também é um ato irregular? Despesas realizadas sem empenho. Despesas sem empenho, valores empenhados sem empenho. São irregulares. São Toda a despesa depende de empenho prévio. Ok. Então, não empenhadas ou sem empenho é um ato irregular. Correto. Outra coisa que também está nos relatórios, empenhos com valor irrisório. A senhora poderia explicar para nós se é ou se tem casos que não é irregular? Então é assim, existem tipos de empenho. O empenho, em regra, deve assegurar a despesa total que eu pretendo realizar. Por exemplo, em fornecimento de itens, de bens, né? Eu tenho o valor exato do bem que eu pretendo adquirir. Então, eu emito o empenho no valor exato dessa despesa. Mas existem despesas que a gente não tem certeza de quanto vai ser o montante. Então, a gente tem que fazer uma estimativa. Por exemplo, serviços que dependem de faturamento, serviços, no caso, retomando a situação dos valores irrisórios, né? São os casos de prestadores de laboratórios, médicos, né? Que não se tem certeza de qual vai ser a quantidade mensal Doutora, para mas poder daí, empenhar. só para a gente para acompanhar o raciocínio, mas daí isso aí entra na questão dos empenhos estimativos? Exatamente. O estimativo, ele trabalharia dentro da regularidade, ele trabalharia com média? Média histórica. Se eu tenho um serviço, consta aqui também no relatório, se eu tenho um serviço que a minha média histórica ela é de R$15 mil mês, média histórica. E aí eu vou entregar o mandato, eu não tenho, tenho que fazer um empenho, eu faço ele de R$100. Isso é normal? Regular? Não parece adequado, a não ser que haja uma justificativa expressa para garantir que esse empenho esteja correto e garanta que a despesa seja paga. Ok. Então, pelo que me parece, mais uma irregularidade mostrada aqui nesse relatório. Uma outra questão que me chamou a atenção aqui, realmente eu não faço nem ideia do que é, mas diz assim, na página 3 aqui do relatório complementar da saúde, da Secretaria de Saúde, que fala, inclusive, no item 10, tabela 2.10, despesas, não sei se a senhora tem aí. Acho que esse é o outro, só um pouquinho. Relatório complementar da saúde. Página 3, bem em cima ali, doutora. Despesas de obra, 2.10? No 10, isso. Tá. Ali diz assim, não houve publicação de aditivo, nem emissão de empenho. Me parece duas situações diferentes, né? Não teve nem emissão de empenho e nem publicação de aditivo, o que me faz entender que talvez isso aqui era um valor que seria de aditivo. A minha pergunta seria essa, não ter publicação de aditivo. Aqui não está dizendo se isso era um aditivo ou não, mas se
não haver a publicação de aditivo também é uma irregularidade? Posso pedir o relatório anterior a esse, que esse é o complementar, né? Se a gente... Posso? Só um pouquinho. É o 2.10. Esse aqui ela não tem? Complementar. Doutora, a senhora não tem o complementar ou não tem o original? Estou com os dois. É que você me perguntou do complementar, mas eu só queria que visse a justificativa da historinha, né? Ok. Mas eu posso explicar. Por gentileza. Foi me relatada essa situação, né, neste ano. Neste ano, não. Eu acompanho este caso desde 2023, se não me engano. 2020. Não tenho certeza agora da data, não tenho certeza. Mas é uma obra, é a execução do hospital, né, HGI, e foi realizada essa despesa, existe medição assinada, conferida por fiscal técnico, engenheiro, né? E com as quantidades, os valores individualizados e que somam esse montante. Existem as justificativas técnicas, né, da necessidade desse aditivo. O que é aditivo? É acrescer quantidade de itens, né, que supervenientemente foram necessários na obra. Esse aditivo no decorrer das explicações, das justificativas e da documentação, ele tramitou, eu fiz parecer jurídico pelo deferimento da realização do aditivo, fiz o parecer, e não foi autorizada a realização do aditivo. Doutora, só um pouquinho para a gente, como eu falei antes, para acompanhar a linha de raciocínio. Foi executado o serviço sem aditivar antes? Quando se trata de... Vou explicar um pouco, tá? Quando se trata de obra, existem certos serviços, certos itens que ele, para se quantificar, para se medir, precisa executar antes, porque acontece alguma coisa, alguma intercorrência superveniente, né, não projetada, não planejada, que precisa adequar ou aumentar. Aí, primeiro precisa se constatar. Mas também tem a situação da não interrupção, não paralisação, que geralmente se prossegue. Sim, mas ao tempo correto foi iniciada essa medição. Me fiz entender? E o empenho deveria ser feito somente após o aditivo, o termo aditivo assinado, autorizado e publicado. É só nesse momento que é possível emitir o empenho. E é por isso que ele não existe, porque o aditivo não foi realizado. Nesse caso, então, cabe dizer que realmente não teria empenho porque não tinha nem o aditivo. Então, exatamente. Tudo bem. Mas o aditivo aqui, a obra em si, ela continuou sem o aditivo ter sido autorizado. Isso, são dois processos. A senhora comentou que deferiu, inclusive, orientou, deu um deferimento dizendo, olha, aditive, e não foi feito. Exato, são dois processos, um se trata de reequilíbrio econômico-financeiro, isso também é constatado após, porque isso é um levantamento posterior. Para quem que a senhora colocou esse deferimento, ou fez conhecer esse deferimento? Quando eu faço o meu parecer jurídico... Desculpa. Eu encaminho para o assessor de gabinete, que tem a atribuição de fazer o ato, né? O ato que o prefeito decide, né? Ele elabora o ato. A decisão é do prefeito, logicamente. Nesse caso aqui, cabe dizer que o gestor da época ficou sabendo que poderia aditivar e que deveria, e tomou a decisão de não aditivar. Eu não tenho certeza se ele visualizou, né? Existe um processo eletrônico, né? Que a gente tramita. O processo eletrônico mostra isso? Se ele visualizou, mostra.
Se ele visualizou, mostra. Mas eu não tenho essa certeza nesse momento. Ok. Gostaria de pedir que esse processo fosse, que a gente pudesse visualizar. Não sei se já veio para nós esse processo, mas especificamente nesse eu gostaria de pedir. Então, nesse caso de não publicação, não dá para você dizer 100% que houve uma irregularidade ou não, depende se aquela situação ela era previsível ou não. Ah, sim. Do aditivo, Tá. você diz? Isso. Da realização do aditivo. Doutora, então assim, só para mim concluir, eu quero dizer... Mas, desculpa, né? Quando a gente encerra o mandato e a despesa foi realizada, ela precisa estar empenhada. Então aí tem uma irregularidade. Entendo que sim. Ok. Bom, então diante disso, eu também quero colocar aqui, até para entender a questão, esse projeto ele veio nos dizendo que passou-se para esse exercício, né, ficou de despesas do exercício anterior R$ 15.296.895,60 em algumas secretarias. No projeto, lá na justificativa do projeto, diz que esta ação, e aqui eu quero ler, diz, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que sejam contraídas despesas nos últimos 2 quadrimestres, ou seja, 8 meses, que não possam ser pagas integralmente. No mesmo sentido, a lei, o artigo 60 da Lei Federal número 4.320 de 64, que estabelece normas de direito financeiro para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, veda a realização de despesas sem prévio empenho, ainda que, de acordo com o pré-julgado número 15 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, retificados pelo acórdãos número 371023, 938-24, as disponibilidades de recursos devem ser capazes de suportar as respectivas obrigações. Com base na lei que veio, nos relatórios, nós também podemos dizer que houve essa irregularidade diante do relatório que nos foi apresentado. Esses 15 milhões que eu acabei de falar, cabe nisso? Essa despesa que ficou, aqui estaria infringindo essa lei de responsabilidade fiscal? É um forte indício, vereador. Eu não tenho competência para determinar, né, para decretar essa irregularidade. Mas é um indício e nós precisamos informar as autoridades competentes. Entre elas, Tribunal de Contas, Ministério Público, sim. Precisamos porque o encerramento de mandato ele tem regramentos que têm que ser observados pelo gestor que está entregando o mandato, por isso. Tá, então, diante destas coisas que eu coloquei, a gente pode dizer aqui, falando da questão só de atos irregulares, como a senhora comentou antes, que há sim aqui, diante destes relatórios que nos foram apresentados, inclusive de justificativa da lei, que houve um certo conjunto, há indícios, então, vamos usar esse termo, de que houve um conjunto de irregularidades. A senhora tinha algum conhecimento, enquanto estava acontecendo isso, a senhora tinha algum conhecimento? E se tinha conhecimento, fez alguma orientação, algum parecer sobre isso? Não, eu não tenho como efetuar essa constatação prévia. Não tenho acesso a sistema contábil para conseguir verificar isso. Não tenho como. E não fui consultado também. Ok, muito obrigado, doutora. Devolvo a palavra, presidente. Passo a palavra ao vereador relator Bruno Saval para elaboração de uma pergunta, Bruno, em relação ao horário. Doutora, só porque me chama a atenção uma das falas do vereador Júlio, o parecer ali sobre o aditivo ainda do Hospital Intermunicipal. O parecer foi favorável pelo aditivo. Mas esse parecer ele é consultivo, né? Ele não é vinculante. Então, ficaria a cargo do prefeito aceitar ou não, por outros quaisquer motivos. Só nos esclarece isso, por gentileza. O parecer jurídico, ele não é vinculante, mas ele compõe a decisão. Ou seja, o gestor que contraria o parecer, ele precisa justificar, argumentar, fundamentar. Então, não vincula, não obriga o gestor a seguir, mas sim compõe a decisão. Perfeito, satisfeito. Obrigado, vereador relator Bruno Saval.
Doutora, só para clarear umas dúvidas, quando a senhora falou antes que há alguns momentos que não necessita o contrato, que o empenho supre essa demanda, isso importa dizer que não precisa do processo licitatório? Ou não? Depende do caso. Existem hipóteses que se enquadram na dispensa de contrato. Não é exigível contrato, porque ele pode ser substituído por um outro instrumento, dentre eles a nota de empenho. Mas não importa qual seja o instrumento, sempre precisa do empenho prévio. Sempre precisa. E qual que é essa possibilidade de ter uma contratação de uma empresa, por exemplo, sem licitação, sem garantir a isonomia, a ampla concorrência? Existe isso? São aquelas situações de pronto pagamento que a lei de licitação permite. Ela descreve contratações de pronto pagamento até o limite de R$10.000, atualmente atualizado para 12 mil e alguma coisa. Nessas situações, associada a uma justificativa, né, que normalmente não existe licitação para tal despesa, ou é algo que precisa imediatamente ser entregue, que é isso, pronto pagamento, aí sim é feito um processo de solicitação, de pesquisa, é feito, e emitido empenho antes de ser realizada a despesa. Esse é o procedimento. Perfeito. Nesse caso concreto aqui de 50.540, não se enquadra a única hipótese que teria, que seria o pronto pagamento. Não, aí isso que eu falei antes. A lei de licitação permite também que, caso o órgão, no caso o município, faça um regulamento, ou exista uma minuta prévia, simplificada, que não precisa ser o contrato com os requisitos que a lei de licitação prevê. Ele pode ser substituído no caso de dispensa em razão do valor, tá? De contratação direta. É possível substituir o contrato, que a lei tem um rol, né, de cláusulas que precisa existir, é possível substituir desde que seja feito um instrumento adequado com as informações mínimas. E dentre esse tipo, porque pode ser também, como é que fala, uma ordem de serviço, pode ser, mas sempre tem que ter o empenho prévio. Existindo um contrato, uma ordem de serviço ou o próprio empenho, o empenho tem que ser antes da despesa, tá? Perfeito. Então, essa questão aqui, que de o secretário autorizar uma empresa a efetuar um serviço para depois fazer o processo licitatório que foi feito. Depois foi feito o processo de dispensa. Foi iniciado, né? Iniciado, até que chegou no dia 30 lá para o prefeito autorizar o pagamento. Nessa hipótese, não tem algo dentro da lei de licitações que garanta isso? Ou o secretário jamais poderia, como está aqui no relatório, autorizar uma empresa a pensamento dele que inicia a obra e depois fazer o procedimento e chegar numa conclusão dessa empresa mesmo vencer e até chegar o pagamento, enfim. Nenhuma despesa pode ser feita sem empenho prévio. Perfeito. Outra questão ali que a gente até foi só para ficar mais claro aqui. Quando o vereador relator fez uma pergunta pertinente, inclusive, em relação a senhora disse que em outros exercícios, quando acontece num exercício no outro, é feito a lei para regularizar. Isso acontece dentro do exercício, dentro do mesmo mandato. Nada tem a ver com o artigo 359 do Código Penal e com o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz os últimos 8 meses do fechamento do mandato de um prefeito. São duas coisas distintas. Você está falando de... exato. No decorrer de um mandato, né, podem existir despesas constatadas que se referiam ao exercício anterior, né? Estamos em 2025, vamos supor lá em 2022, e em 2021 foi realizada uma despesa constatada só em 2022, formalmente, e a gente tem que sim analisar se a nossa lei orçamentária tem a rubrica naquele projeto de atividade para despesa do exercício anterior. Se não tiver, precisa elaborar um projeto de lei, submeter ao crivo da Câmara Municipal e alterar a lei orçamentária para poder pagar e empenhar e pagar. Me fiz entender?
Então não tem nada a ver com Com a entrega de mandato? Isso. Isso é regular, sempre. Sempre. Despesa de exercício anterior precisa ter rubrica para poder empenhar. Essa rubrica específica. Precisa, porque esse é um controle contábil. É contábil, por isso que tem que estar previsto na lei sempre. Se não está, tem que alterar. Porque contabilmente o Tribunal de Contas vai conferir. Perfeito. Veja, não está ficando bem claro, acho, não sei se a gente está se entendendo. Existe isso que a senhora já falou que ocorre, mas existe outros, e isso está previsto na lei, isso que a senhora falou, né? Sim. Mas não é a mesma lei, essa do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que na entrega do mandato, o prefeito, nos últimos 8 meses, não pode executar... Essa é outra lei. A lei de responsabilidade fiscal é outra. O que a gente está aqui discutindo, que ensejou essa CPI, foi um possível crime, uma possível irregularidade previsto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e também do artigo 359, que é o gestor, no fim do seu mandato, nos últimos meses, efetuou gastos e não deixou o dinheiro, né? E não deixou também empenhado para pagar na conta correta lá, claro que tem seus termos corretos. Então é isso que a gente está se discutindo. Essa aqui. Análise não é feita nas outras trocas de exercício. Não, só quando encerra mandato. Essa regra do artigo 42 da LRF e do Código Penal, né, o 396, é isso? 359. 359. Enfim, só é analisado no encerramento de mandato. Perfeito. Mesmo que haja reeleição. O fim do ciclo, né? Depois tem mais alguma coisa que queira declarar acerca dos fatos, além do que ele foi perguntado, pode ficar à vontade. Eu gostaria de relatar como que iniciou, né? Porque o montante é alto e foi realmente uma surpresa para todos. No início de 2025, na primeira semana de janeiro, eu estava viajando e fui solicitada, me ligaram, recebi vários contatos telefone que estavam constatando essas despesas, estavam assustados, como deveriam proceder. No retorno, né, então a gente conversou, fizemos uma orientação de como é normalmente constatada essa situação, como que é feito, que eu expliquei, o reconhecimento de dívida, que a gente tem que ter certeza de que a despesa foi realizada, né, tem que existir prova de que a despesa foi realizada, que o valor solicitado é o adequado e a quantidade também, então isso tem que ser demonstrado e tem que existir um processo formal, né, de constatação disso. E orientamos, então, não só eu, a Procuradoria toda, sentamos junto com gestores atuais e definimos elaborar uma portaria, compondo uma comissão especial, composta por vários servidores efetivos e que pudessem analisar os documentos levantados pelas secretarias nessas situações. Então, elencamos que as atribuições da comissão seriam relativas a despesas reportadas pelas secretarias como realizadas em 2024 e sem empenho. Tá? Essa é a atribuição principal da comissão especial instituída pela Portaria 41 de 2025. E aí foi aberto um processo eletrônico, né, administrativo eletrônico, na nossa plataforma digital. Todas as secretarias inseriram os seus levantamentos, né, foram livres para constatar isso, com base na portaria, e a comissão teve o trabalho de analisar toda a documentação e elaborar o relatório, elencando quais se enquadrariam em despesa de exercício anterior e quais seriam o caso de reconhecer a dívida. A comissão fez o trabalho de validar, de reconhecer despesas. Então, e encaminhou para o gestor. O gestor atual é o prefeito, né? Ele é que tem que, é ato próprio dele elaborar o projeto de lei. Né? Não tem alternativa, logicamente, mas não é trabalho da comissão. Trabalho do prefeito elaborar o projeto de lei. Caso não existisse
na lei a rubrica despesas de exercício anterior. Entretanto, não é uma troca de exercício normal, né, durante o mandato. Porque, mesmo que tivesse a previsão, não poderia simplesmente porque a lei de responsabilidade fiscal diz que não pode o gestor entregar o mandato sem empenhar. Então, essa situação precisa ser levada para uma alteração da lei orçamentária. Precisa alterar a lei orçamentária para incluir essa rubrica, para poder empenhar. E precisa ser registrado contabilmente. Porque não só a despesa do exercício anterior é analisada pelos órgãos de controle externo, não só isso, mas também o encerramento de mandato com despesas realizadas sem empenho prévio. Então, são dois fatores que são analisados contabilmente e é por isso que precisa uma alteração na lei orçamentária para autorizar essa despesa. Me fiz entender? Ali, então, a senhora disse que quando ligaram para a senhora retornou e a senhora, junto com o corpo técnico lá jurídico, disseram e chegaram ao entendimento ali que tem que ter certeza dos números dessas despesas que não foram feitas para poder fazer o projeto e encaminhar para a Câmara. Como isso aconteceu, então, essa certeza teve essa certeza, então? Foi feita essa constatação, conforme relatório, exatamente. Esqueci de falar que a gente também fez uma visita técnica ao Tribunal de Contas, né? Acompanhei prefeito, contadora, até o presidente da comissão. Depois da portaria publicada, nos dirigimos ao Tribunal de Contas para nos municiar, né, da situação, e a orientação foi exatamente essa que a gente procedeu. Perfeito. O término do depoimento da quarta testemunha às 16h23. Suspendo a sessão por 5 minutos, até a preparação da quinta testemunha.